a todos vocês, a nós, essa oportunidade de, em mais uma noite, fazermos um estudo de uma carta de Santo Inácio, indo às fontes para beber do próprio poço. E com a possibilidade que temos nessa nossa noite inaciana, já é a 4ª edição, imagine, já estamos junho, julho, agosto, setembro, outubro, nossa 5ª edição, né? Começando outubro, dia de Santa Teresinha, primeiro dia do mês de outubro, primeira sexta do mês, e começando esse bonito encontro entre nós. Então, são razões, né, e motivações para rendermos ação de graças. E isso fazemos com muita alegria e com muito gosto. Nisso, então, queria novamente acolher a todos, sejam muito bem-vindos, em especial os membros do CIAS Teresina, que estou vendo aqui nesse momento, a Mônica Beatriz, quem eu consigo ver desde a exposição que tenho. Você vê mais alguém, Mônica, para que a gente saúde do CIAS Teresina? A Mônica Mendes está aqui conosco. Perfeito. Então, Mônica Mendes também, sejam muito bem-vindos, uma alegria. E a todos vocês, e essa noite vamos continuar a carta a Isabel José. E peço então se Mônica Beatriz teria condição de expor o arquivo da carta, porque é a mesma carta do mês passado. E aí a gente expõe na tela e desde ali vai lendo um pouco e considerando o que esses parágrafos podem nos ajudar na continuidade de onde paramos. Enquanto ela se organiza para expor esse documento, partilhando a tela, eu relembro que nós, ao ver no mês passado essa carta sobre o modo como Inácio conversa com a sua grande amiga do tempo de Barcelona, Isabel José, uma carta de 1538. Imaginem vocês que a companhia ainda não estava fundada, nem, na verdade, os primeiros companheiros estavam se colocando como alguém que pudesse se configurar como Companhia de Jesus. Eles ainda não eram Companhia de Jesus. E essa carta a gente continua porque no mês passado a abordagem que fizemos, como vocês bem hão de lembrar, tinha muita relação, claro, com a dinâmica dos sentimentos. Então esse foi o mote que da vez passada a gente recortou para estudar essa bela carta, através dos sentimentos que ela evocava. E por isso a gente parou no 4º, 5º parágrafo, né? Ficamos ali na primeira pagineta do documento que temos. Mônica Beatriz ainda não está expondo para mim, eu ainda não consigo ver. Não sei se os demais já conseguem. E nisso, então, agora sim. Agora temos a visualização. Você pode, então, Mônica, colocar no início da carta, por favor? Na frente da página 1, aí já estão nas notas de rodapé. Porque, como eu dizia, é essa mesma carta que começamos a estudar da vez passada, que agora vai nos ajudar, então. E aí eu queria pegar desde o título, para a gente verificar e observar, né, que é de fato a mesma carta. Mônica, você coloca no título, se possível. Claro que tem sempre um delay, né? Ela já pode ter feito, mas para mim ainda não chegou. E desde aí a gente vai organizando esse bonito estudo. Se da primeira vez, com a carta que estudamos, perfeito, agora sim. Carta a Isabel José, de Inácio, dezembro de 38, pertinho ali do Natal, 19 de dezembro de 1538. Ela está no Epistolário 1, entre as páginas 137 e 144, né? Sabemos que o Epistolário Inaciano são mais de 8.000 cartas, e aqui esse livro que estamos indicando, Cartas Escolhidas, tem esse propósito, né? De destacar algumas cartas para a nossa noite inaciana. E nós vivemos e entendemos um pouco o contexto e o momento, né? Inácio está em Roma, escreve a Isabel José, e está em Barcelona, é uma leiga muito colaboradora de Inácio. Então, esse também é um outro ponto. E, como eu disse, o tempo é um tempo em que a companhia ainda não estava fundada. 1540 será a sua fundação. Aliás, né, vivemos há pouquíssimo tempo, dia 27 de setembro, aniversário de 481 anos de fundação da companhia. Então, quase 5 séculos, né, que nos distanciam dessa carta, e ainda hoje ela tem motivações e propriedades a nos passar. A gente segue, então, para a segunda página, porque é a partir dela que começaremos a nossa meditação de hoje, do que Inácio expõe, desde ali para nós, porque na primeira a gente já viu a dimensão dos sentimentos,
E essa noite eu vou fazer uma leitura com vocês, né, pausada, em contínuo, para que a gente possa seguir com essa carta tão profunda e até extensa. É um dado de realidade também, né, a carta que vamos ver hoje, o modo como Santo Inácio se estende ao escrever para Isabel José. Então eu espero que um pouco mais a tela vá abaixando, ainda está na primeira página para mim, a gente chega na segunda, e aí está o ponto. Aí nós terminamos no encontro passado e vamos continuar nesse. Quando Inácio termina de falar um pouco no recorte que fizemos sobre os sentimentos, ele diz a Isabel: há mais de um ano chegamos a Roma, 3 da companhia. Veja que curioso. Santo Inácio ainda não era companheiro de Jesus, que a companhia ainda não estava fundada. Mas a memória de Inácio, ao falar com Isabel, já coloca como se eles fossem membros de uma companhia. O desejo de Inácio, desde os tempos de Alcalá, né, em que outras pessoas pudessem evangelizar pelos exercícios espirituais, porque foram evangelizados por eles, né? Inácio evangelizava as pessoas pelos exercícios, e assim fez com Fabro, com Laínez, com Salmeron, com Bobadilha, com Pascasio Proete, com Francisco Xavier, com Suposto, né? E esses daí deram continuidade. Então, Inácio já naquele tempo falava da companhia, antes mesmo dela estar sendo fundada. E nesse ano que Inácio passa em Roma, é um ano em que ele vai fazendo apostolado junto com esses 3. Veja que a companhia eram mais de 10, mas já estavam todos espalhados. Já estavam em missão por toda a Itália, né? Nas vizinhanças de Roma, alguns no norte de Itália, como ele vai dizer. Mas observar, né? Esse ponto também nos ajuda bastante a ver como a companhia não foi feita para que os companheiros estivessem sempre juntos. Unidos sempre, mas juntos não necessariamente porque era uma comunidade para dispersão. Era uma comunidade que não estava fadada a ficar dentro de um claustro ou de um mosteiro. E nisso se prova que, Inácio diz, éramos 3 da companhia, sendo que a companhia era muito mais. Então, esse primeiro ponto eu destaco, com Inácio continuando, como me lembro de vos ter escrito, 2 começaram a ensinar gratuitamente na Escola da Sapiência, um teologia positiva e o outro teologia escolástica. Observem que até 1536, 37, eles ainda estavam em Paris se formando. Ainda estavam estudando filosofia, teologia para a ordenação sacerdotal. E aqui, já no ano seguinte, 1538, Santo Inácio, então, chega com os companheiros e 2 deles, não Inácio, outros 2 já vão ensinar. Essa é uma companhia que muitas vezes nós não conhecemos. Os jesuítas fazendo apostolado, né? Os companheiros queriam ser jesuítas e companheiros de Inácio fazendo apostolado gratuitamente nas universidades, nas faculdades que existiam. Então, não é qualquer coisa, né? Ser um professor universitário. Ainda hoje existe um grande status a essa profissão, né? A esse modo de tratar a episteme, o conhecimento. E no tempo, claro, em que a carta é narrada, não era qualquer um que entrava a lecionar em uma universidade, né, em uma faculdade. Então, Inácio dizer que 2 deles começaram a ensinar, já mostra o grau que eles tinham, confirmadamente, né, de conhecimentos para comunicar, de forma de fazer evangelização dos dons que Deus deu para colocar a serviço, para que a gente também pense nos nossos. E eles chegam nessa terra, para eles até um pouco desconhecida, nenhum era italiano, vejam vocês, nenhum era italiano, e ainda assim eles ensinam. Agora, o curioso ensinavam gratuitamente. Será que por isso também, né, foram bem aceitos? Pessoas tão doutas, com tanta sabedoria, com tanto desejo, porque sim que sentiam o brilho no olho neles, com tanto desejo de ensinar e dizer que vai fazer de graça, dizer que não vai cobrar nenhum soldo. E aí podemos nos perguntar, e de que viviam? De esmolas. Vejam vocês. Viviam de esmolas, faziam pedidos, porta a porta, aceitavam as doações que dessem, justo para não ter soldo, para ainda não se implicar com isso. Um dos primeiros votos que a Companhia de Jesus fez não foi o voto de obediência, foi o voto de pobreza. Pobreza e castidade foram os 2 votos que eles fizeram em Montmartre, anos antes, ainda estando em Paris, estudando na faculdade, né? No caso, na Universidade de Paris, Sorbonne. E nisso,
Eles fazem esse voto e cumprem o voto feito. E por isso ensinam de graça. Nos lembra muito o Evangelho, né? Dai de graça o que de graça recebei. E sim, que muita coisa nós recebemos de graça. Muita coisa é gratuita. E o mais gratuito de presente de Deus no mundo para nós é o que nos sustém a vida. Podemos pensar em todo o ecossistema que vivemos. Podemos pensar no próprio ar, que não é cobrado por Deus, nada para que respiremos. E, por fim, e principal, o próprio dom da vida, que é dado a gente gratuitamente, para que vivamos felizes, santos, bons, no projeto de vida digno. E então eles ensinavam gratuitamente na Escola Sapiência, 2 deles. E Inácio, olha o que diz que ele fazia. Eu, falando a Isabel Rosset, eu me dedicava inteiramente a dar e comunicar os exercícios espirituais a outras pessoas. Eu queria ficar com esses 2 verbos para começo. Se eu estava destacando um pouco os sentimentos no encontro passado, queria ficar com esses 2 verbos para a gente aprofundar um pouquinho o que é o intuito, né, de projeto Noite Inaciana como esse, ir às fontes, para beber do próprio poço. E Inácio não coloca uma palavra à toa. Ele não escreve as coisas à toa. Não pensem que foi, e aí a gente pode usar o exercício da contemplação, de Inácio sentado naquele mosteiro que a gente deixou ele, né? Ele está ali por Roma, está ali numa igreja que doaram a ele, né? Que cederam para eles ficarem. Ele está por ali, com a comunidade. Nesse caso, ele e mais 2. Ficaram por ali por Roma, e desde aí, Inácio não escreve essa carta em uma única sentada. Ele não senta e escreve essa carta de ponta a ponta. Ele vai escrevendo aos poucos. Ele dá tempo para ver se é aquilo mesmo que ele quer dizer. Ele corrige, ele dá notícias e ele diz tudo com muita precisão. Por alguns motivos. O primeiro motivo é porque ele falava com uma amiga muito querida. Então ele não queria deixar nada de fora ou então nenhuma palavra mal entendida. Então ele teve muita precisão no que ele estava escrevendo. O outro motivo é que essa carta sim era particular a Isabel Rosset, mas nada impedia que essa carta chegasse à mão de outros, por alguma razão. Então, Inácio também escrevia para edificar e comunicando a ela. Tanto é que ele diz, no finalzinho, como vamos ver, que ele manda uma outra carta em latim para um cônego, para um amigo dele que vai falar com Isabel sobre essa carta. Então, era uma carta a Isabel, mas como Isabel não sabia latim, Inácio pede que esse amigo deles em comum faça, então, a tradução e a leitura para Isabel. E dessa carta podia ter alguma circulação ali, apesar de ser destinada a Isabel. E eu digo isso para poder falar desses 2 verbos, que se a gente lê de uma forma rápida, pode parecer igual, né? Ora, Inácio se dedicava inteiramente, olha a forma como ele coloca, né? Uma dedicação exclusiva, consagrada aos exercícios espirituais a outras pessoas, mas ele não diz só que dava os exercícios. E observemos, né, que as primeiras 20 anotações dos exercícios, Inácio divide o mundo em 2 categorias de pessoas: os que dão os exercícios e os que recebem os exercícios. Ele diz, ao que dão os exercícios, eu digo isso, isso e isso. E vai instruindo as pessoas que dão os exercícios. E ao que recebe os exercícios, ele também instrui e dá possibilidades. Nisso, então, fica para nós esse grande exemplo de que Inácio é coerente com o texto dos exercícios, que já estava muito composto, né? 10 anos depois, 1548, ele vai ser plenamente validado pela Igreja. Mas agora ele já está muito composto, já está muito colocado. E nisso, então, ele faz essa proposição de dizer, olha, eu aqui não me dedico a ensinar. Poderia, mas não faz, porque ele está, claro, observando um bem mais universal. Ele quer dar os exercícios. Mas não imaginem que é apenas retiro espiritual que ele dá. Quando ele diz dar os exercícios, é isso. Ele está dando exercício espiritual, fazendo o retiro de 30 dias. Inácio não pensava em outro tipo de exercício. E nem me consta que Inácio tenha dado outro tipo, em outra modalidade, senão os exercícios de 30 dias às pessoas, com quem ele ofereceu os exercícios. Porque não nos enganemos, ninguém ia levantar a mão e dizer, eu quero fazer exercícios. Porque não conheciam, né? Não estava posto ainda. Os exercícios espirituais, nessa época que Inácio escreve, iam aonde Inácio ia.
E por isso a oportunidade que temos em ir às fontes, né? Em observar que grande graça temos nós hoje a conhecer essa porta para o céu, que são os exercícios, ao conhecer esse modo de autoconhecimento e de vida interior nossa para ordenar afetos, que são os exercícios, de um modo tão diluído, tão pulverizado, tão aplicado, em onde a gente olha, e o ano inaciano que estamos vivendo está ajudando muito nisso, né? Muita gente está se tornando mais espiritual, mais mística, a partir do ano inaciano. E isso é uma grande graça que devemos louvar a Deus. E então, ele diz que dá os exercícios, mas ele não só dá os exercícios, ele também comunica os exercícios. Não deveria ter diferença, né? Dar e comunicar. Mas ele reserva a ação de dar os exercícios quando fala de ajudar alguém em retiro de 30 dias, o exercício completo, né? A experiência completa, mas ele diz comunicar os exercícios. E é um pouco o que nós estamos fazendo aqui hoje também. Nós não estamos dando os exercícios, mas no projeto Luiz Inacianas nós estamos comunicando que exercícios espirituais existem, que Santo Inácio existe, que a mística inaciana pode nos fazer pessoas melhores. E nesse sentido, então, quando ele coloca comunicar os exercícios, ele não está falando em dar retiro. Ele está falando em indicar a outras pessoas o texto, para correções, se for o caso, para as aprovações eclesiásticas, e comunicar que os exercícios existem e são uma fonte segura para um contato direto entre Criador e criatura. É o grande objetivo dos exercícios espirituais, colocar-nos diante de nosso Criador e Senhor. E nesse, então, eu destaco esses dois verbos por essa razão. O texto continua, então, com Inácio colocando, como eu dizia, porque nossa honra é o louvor e serviço de sua divina majestade. Numa das primeiras cartas que nós estudamos aqui no PNI, eu destacava com vocês algumas máximas de Santo Inácio. E aqui eu quero destacar mais essa. Essa pode e deve se tornar entre nós que estamos aqui presentes, e nada, somos 23 participantes diretamente ligados nesse estudo, nessa noite de hoje, e aí estamos com o Edielson, a Constância, a Heloísa, a Maíra, a Maria Célia, a Emília, a Mônica, Suzana, Conceição, Pedro, Cristiana, Miriam, sejam bem-vindos. E outros tantos que ainda estão conosco e que não consigo visualizar, a Rosa, a Lidiana, uma alegria estar com vocês. E a gente, então, ao ver Inácio dizendo essa máxima, devemos destacá-la e devemos usá-la também em nosso cotidiano. Em que momento da nossa vida a gente consegue dizer a nossa honra é o louvor e serviço de sua divina majestade? Não queremos outra coisa para louvor e serviço de sua divina majestade do que sermos honrados em fazê-lo. Né? A nossa honra é essa. Então não busquemos honra em outros lugares, né? Entre outras pessoas. A honra é louvor e serviço. Louvor para a parte de Deus, né? Entregamos a Deus o nosso louvor e só a Ele entregamos o nosso louvor, e o serviço nós fazemos aos nossos irmãos, em especial os pobres e excluídos. Fazemos a eles o serviço. Então, louvar e servir. É essa máxima que eu destaco, essa carta de Inácio a Isabel José. Queríamos não ter muita oposição entre os mundanos e poder. E Inácio aqui já fala do poder temporal. E é de um nível de lucidez tão grande que ele não diz não queríamos ter oposição. Ele sabe que é impossível, com o movimento que ele está começando, não ter oposição. Vai ter oposição, ela vai acontecer. Nós sabemos que estamos fazendo bem, gente, quando somos atacados. Sabemos que estamos fazendo bem quando a tentação nos chega. Observe que não estou falando em cair em tentação. Estou falando que a tentação vem. É sinal que estamos fazendo bem. Não estamos em tentação, nem caindo nela, ou seja, em pecado, quando estamos fazendo bem. Não dá. Ou bem faz o bem, ou bem peca. A gente não tem essa dualidade possível, uma realidade concreta. Né? E nisso, então, coloco para vocês essa máxima e na continuidade, com a lucidez de Inácio dizendo, queríamos não ter muita oposição pelo que estamos fazendo. E ele vai contar do apostolado dele abaixo. Já começou, né? Tem 2 ensinando na universidade, tem ele dando os exercícios e comunicando os exercícios. Mas, ao mesmo tempo, ele diz,
Queríamos não ter muita, mas alguma vai vir. Não dá para não vir. Enquanto estamos fazendo o bem, vamos ser perseguidos. E um grande sinal de que estamos fazendo bem é que estamos sendo perseguidos. E não é claro que chegamos já ao nível de querer, né, a perseguição. Não chegamos ao nível de achar que somos dignos de perseguição e de que as pessoas vão nos perseguir e não vai tirar a nossa paz interior. A primeira coisa, às vezes, que nos acontece é justamente perder a paz, a tranquilidade, a serenidade, o dom de Deus, né, que Ele nos dá quando a gente é perseguido. Quando a gente está sendo acusado de algo, quando a gente está inquieto por alguma situação que pode acontecer, quando o nosso nível de ansiedade está muito alto e a gente não está conseguindo controlá-lo de acordo com a realidade. Mas ainda assim, Inácio diz, não vamos ter muita oposição, mas alguma virá. Lembra muito o que rezamos quando rezamos a Ave Maria, né? No finalzinho. E também quando rezamos o Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Não estamos pedindo para não ter tentação. Vai ter tentação. Estamos pedindo para não cair nela. Ou seja, estamos pedindo para não pecar. E quando pedimos para não pecar, estamos pedindo para ser santos. Então, rezando o Pai Nosso nas próximas vezes que rezarem, tome consciência disso, tenha um entendimento sobre, deixe cair ao coração que esse trechinho que a gente reza do Pai Nosso, que tem muita ligação com o que está dito aqui, é a nossa relação de Inácio nos colocar. Não queríamos ter muita oposição e a gente não quer cair quando tem tentação. A gente não pede não tê-la, mas a gente pede para não cair quando tiver, porque vamos ter. E aí estamos pedindo muito profundamente para sermos santos. Por isso, não pecar. Na continuidade, então, Inácio fala de pessoas que ele ganha para os exercícios espirituais. E ele diz, depois de ter ganho por estes exercícios o favor e opinião favorável de algumas pessoas muito instruídas e de grande reputação, 4 meses depois de nossa chegada, decidimos reunir todos os membros da companhia nesta cidade. Vê? Eles foram como os primeiros, meio que João Batista preparando o terreno para Jesus. Esse evangelho que tivemos há poucos dias, né? Jesus envia os 12 discípulos, 72, na verdade, né? Discípulos, 2 a 2, para ir em todos os lugares que ele mesmo haveria de ir. Inácio aqui usa um pouco essa dinâmica, só que de forma inversa. É ele mesmo que pega 2 companheiros e vai. E quando as coisas começam a dar certo na sua evangelização, no seu apostolado, aí ele diz, olha, passamos aqui 1 ano em missão, e 4 meses depois está sendo possível, então, que a gente traga os demais para nós, que todos venhamos, né? Aí ele vai congregar os demais companheiros em Roma, e no ano seguinte, 1539, é quando eles ainda em Roma, todos juntos, com os seus apostolados, vão discernir. Nos separamos ou vamos formar uma ordem? Ou vamos fazer o voto de obediência? Porque, como eu falei, né, os primeiros companheiros lá em Montmartre só fizeram os votos de pobreza e de castidade. Não fizeram o voto de obediência. Não tinham ainda um entre eles a quem obedecer. E nem sabia quem seria. Não estava dito necessariamente que seria Inácio, apesar de ter sido Inácio, né, o eleito para ser o primeiro geral da companhia, né, ser o primeiro superior geral da companhia. Então, essa relação de Inácio ir primeiro e trazer outros, né, trazer os demais quando tudo estava se encaminhando, é porque ele ganhou as pessoas pelos exercícios. Considerações possíveis para nos ajudar a ir para nosso próprio poço. Hein? Não foi por via do intelecto que Santo Inácio puxou essas pessoas. Ele não as convenceu porque davam boas aulas. Inácio convenceu essas pessoas que já tinham bom entendimento, vejam, eram pessoas muito instruídas, e eram pessoas também de grande fama, de grande reputação, e muitas vezes são pessoas mais difíceis de se convencer, né? Pela instrução que têm e pelo papel que exercem na sociedade, e no serviço que já prestam, né? A partir da reputação criada, vejam vocês que Inácio é a esses que ele não se amedronte e vai, e convence. Convence que Deus é Pai, convence que Jesus Cristo veio para a salvação dele, mas não só dele, de todos, que vão fazer com ele o caminho inaciano. E a esses Inácio pesca, a esses Inácio busca. E quando tem o favor dessas pessoas, que ele ganhou não por aulas dadas, mas pelos exercícios oferecidos, tocou no mais importante, né? Tocou no profundo da alma daquelas pessoas, aí se convenceram para o resto da vida.
E imagina que bonito podermos nós também dizer como Inácio disse lá na Cova de Manresa, que vida nova é essa que agora começamos. Se quando fazemos exercícios espirituais, destacando um tempo profundo de oração, com os propósitos que dele brota, essa frase deveria saltar na nossa boca, deveria surgir no nosso coração. Que é isso? Que vida nova é essa que agora começamos? Então, nisso, destaco com vocês esse trecho justamente para nos ajudar a entender mais como é que se deu os primeiros tempos dos companheiros que iriam se tornar companheiros. E ele se deu desse modo. Foi Inácio juntando eles quando o caminho já era favorável. Mas quero colocar aqui a força dos exercícios espirituais como início e como fonte, muito mais, nesse caso concreto que Inácio narra a Isabel José, do que os ensinos que estavam fazendo, as pregações, que vamos ver mais à frente, o confessar, o exortar, que eles também faziam, mas é pelos exercícios, o grande laço que Inácio cria com os que participam desse caminho com ele. Então, guardemos também nós poder dizer, né, em algum momento, inacianamente, cristamente, que vida nova é essa que agora começamos. Não vamos dizer isso de qualquer modo, claro, nem em qualquer situação, mas quando a gente tiver esse arrobo, né, tiver essa profundidade mística de dizer é uma vida nova, não está igual a antes, e sei o que mudou, e sei quem me mudou, a gente vai então chegar um pouquinho na experiência do que Inácio toca para nós. Com isso, então, na sequência do estudo, do texto, e aí Mônica Mendes, que está hoje, né, nos ajudando também com algum comentário, se você consegue observar algum comentário que tenha possibilidade de ser também partilhado aqui entre todos, à medida que também vocês vão escrevendo no chat, fica muito contigo tomar a palavra, Mônica, e fazer, então, essa exposição, tá bem? Então, quando fizermos algumas pausas, como estamos fazendo aqui, né, e mesmo que não façamos, mas aí você pede e faz algum comentário que também é da nossa dinâmica, né? Vê ali como os comentários de vocês podem ajudar a gente a continuar entendendo nova todas as coisas em Cristo, como pede o ano inaciano. Continuando, então, Inácio volta a falar dos companheiros que já estavam lá. Os outros dois continuavam a ensinar na sapiência e a atender confissões em outros lugares. Todos, vejam que curioso, todos pregavam em italiano, apenas eu em espanhol. Ou seja, os companheiros, eles estavam tão integrados na cultura de onde eles entravam, como eu disse, nenhum era espanhol, nenhum era italiano, e tiveram que aprender francês para estudar o francês. Claro que muita base era latim, né? Lá em Paris a base maior era latim, mas ainda assim, algo se falava em francês. E eles tiveram que aprender francês. Agora tiveram que aprender italiano. Para poder chegar lá, e dizia, todos falavam em italiano, pregavam em italiano. E sabe por que isso é curioso? Porque todas as pregações eram em latim, né? Mesmo que seja o latim vulgar chamado, né? O latim popular, não era o latim erudito, mas era toda a pregação para ser destacada, era uma oração em latim. Só que poucos conheciam o latim, né? Poucos tinham o domínio da língua naquela época e naquele contexto. E por isso eles falavam em vernáculo. O Concílio de Trento ainda nem tinha acontecido direito, que foi quando a gente começou, né, a estudar e colocar normas litúrgicas mais fortes, mais profundas. E vejam vocês que apenas em 65, com o Concílio Vaticano II, é que é aberto que faça na língua vernácula as celebrações. De 64 para trás, tudo era em latim, como alguns até podem lembrar. E nisso, então, é importante perceber que Inácio já naquela época faz opções e pregam na sua própria língua, meio que vivendo um pouco um Pentecostes, né? Porque nesse sentido, falando em latim, poucos entendiam. Mas quando ele falava em espanhol, todos que estavam ali da comunidade espanhola entendiam na sua própria língua. Todos que falavam italiano, e ele estava na Itália, né? Apesar de que sim, ainda não era a Itália como temos hoje, que essa é uma construção de 1870, né? A Itália se torna um país unificado em 1870, e aqui estamos em 1538. Então eram reinos, mas ainda assim havia uma língua comum, além do latim, né?
os vernáculos, os dialetos de cada local. Então, isso Inácio também aclara. Nós falávamos também na língua do povo. É isso que eu queria guardar desse trecho para nós, né? Inácio falava na língua do povo. Bom, estamos aqui de volta. Algo aconteceu que eu não estou mais vendo, não estou mais visualizando a carta que estávamos. Peço a Mônica Beatriz que, se puder, expor de novo a carta, a gente continua, então, esse nosso estudo. Enquanto ela consegue expor novamente para a gente, como estava antes da carta, queria trazer que, na sequência, como a gente vê, Santo Inácio vai propor para todos nós, falando a Isabel José, nós estamos aqui entrando, né, nessa vida do outro como terreno sagrado, a carta não é para a gente, mas acaba se tornando para a gente, dos apostolados que vai fazer e das perseguições que vai sofrer. Esses são, digamos, os dois grandes pontos que seguem nos demais tempos da carta. O modo como as perseguições que ele sofre e o julgamento que ele vai passar é uma consequência dos frutos que ele está dando. Então, ele narra isso em certos pormenores a Isabel José, como estudamos e vemos na carta, e desde aqui, então, ele coloca no tempo, e aqui ele vai, como eu disse, né, narrando o apostolado que ele está fazendo. Então, tem uma sequência muito lógica essa carta que Inácio escreve. Primeiro, ele fala dos frutos, como vai fazer agora, que estão dando, qual é o apostolado que ele está fazendo, e depois ele vai falar de como esse apostolado gerou perseguição. Como as pessoas, né, que não entendiam ou queriam que aquele modo de evangelizar fosse um modo possível, perseguiram e acusaram Inácio. E depois ele continua dizendo como eles foram, na companhia de Jesus, absolvidos de todas as acusações feitas. Então, essa é uma narrativa bem interessante que vamos seguir. E Inácio, ainda em missões populares, vimos já os exercícios, era uma das missões apostólicas que eles faziam. Vimos também aqui as aulas docentes, né, as aulas universitárias, era um outro apostolado que eles faziam. E aqui entra um outro. Inácio fala de 3 modos que ele seguia. Todos pregavam em italiano e em espanhol. Em todos os sermões havia grande afluência de gente, muito mais do que havíamos imaginado. Percebe que havia uma expectativa de que iria que tivesse gente, assim como a gente diz a vocês, né, que também gostamos que tenha pessoas aqui partilhando conosco esse momento de estudo, reflexão, aprofundamento inaciano, para conhecer o Inácio que a gente ainda não conhecia, e desde aí ver Deus em todas as coisas, e encontrar o Cristo que Inácio encontrou. Inácio tinha expectativas e diz, olha, a gente até imaginava que na nossa pregação ia haver um grupo de pessoas ali, 5, 6 poderiam se reunir, né, e querer ouvir o que estamos falando. Mas ele diz que havia uma grande afluência de gente, muito mais do que haviam imaginado. Trazendo, por exemplo, para a experiência do CIES Teresina, nessas ofertas que estamos fazendo mês a mês, nunca imaginávamos que a gente ia chegar a quase 4.000 pessoas atingidas por nosso apostolado como CIES, nesses tão poucos meses, né, que estamos ofertando no presencial e no virtual. Essas atividades que estamos lançando, que estamos fazendo, e que está ganhando aderência, está ganhando adesão de um público muito identificado com a espiritualidade inaciana, né? E no Brasil inteiro, que é online e bem concentrado em Teresina, com as ofertas presenciais. Então, perdão. Então, Santo Inácio tinha isso consigo, de dizer, a gente queria algumas pessoas, a gente imaginava que vinha gente, mas foi uma afluência tão grande, perdão, foi uma afluência tão grande de gente que não havíamos imaginado que vinham tantas. E ele coloca as razões. Aí Inácio volta ao racional, né? Volta ao mental. Ele não foge disso, não dá. Ele diz, olha, eu só imagino 3 causas para poder ter vindo tanta gente. A primeira é porque não era o tempo habitual, pois começamos a pregar depois da Páscoa. E neste país, há o costume de só pregar durante a Quaresma e o Advento. Aqui eu quero parar um pouco nessa primeira observação. Por que veio gente? Porque não era o tempo habitual de fazer.
Inácio estava evangelizando fora do templo. Lembra São Paulo, né? Evangelizai no tempo e fora do tempo. Pregai a hora e fora de hora. Não tem hora certa para falar de Jesus Cristo. Toda hora é hora. E é isso que a gente vê aqui, nessa primeira motivação, ou exemplo, ou razão, de por que estava vindo tanta gente, né? Mais que o habitual, porque não era o tempo normal de fazê-lo. Inácio foi lá no tempo comum, e veja os tempos que eram para encher de pessoas, e veja se tem alguma ligação com a tua vida, com a tua história, ou com a história da tua comunidade, com a história de quem você conhece, né? O tempo da quaresma, um tempo bem vivido, exercício quaresmal, etc. Mas devemos viver a Páscoa mais que a Quaresma. O tempo do Advento, um tempo importantíssimo de preparação para a vinda do menino, mas devemos viver o tempo do Natal mais do que o Advento. E aqui o que Inácio nos diz, olha a leitura possível, né? de relação eclesial e de motivação a rezar. Rezar a Quaresma é ficar na terceira semana. A morte, a cruz, o sofrimento, os exercícios penitenciais de Quaresma. Mas aí nós temos que avançar e chegar onde devemos finalizar a experiência, que é na Páscoa do Senhor. E o Advento é a mesma coisa. Estamos esperando, mas toda espera tem sua conclusão. Se não, deixa de ser espera e passa a ser vida cotidiana. Não esqueçamos que estamos esperando. Estamos esperando a próxima vinda de Cristo, a segunda e definitiva vinda do Messias, para o juízo final, para o juízo universal, para nos levar ao céu. E enquanto não acontece, acontece o juízo particular, no tempo da nossa própria Páscoa definitiva, né? Quando falecemos. Então, esse entendimento de que ia muita gente na Quaresma, ia muita gente no Advento, era o normal e corrente. O diferente foi ter uma afluência grande de pessoas fora do tempo habitual, como diz Inácio, para nos ensinar que a gente deve ser ousados na evangelização, na vida. Devemos ser ousados. O normal é que a gente fizesse pregação na Quaresma ou no Advento, porque aí vinha muita gente, ou tinha uma afluência de pessoas maior, o esperado. E Inácio rompe com esse cronograma, ou com esse cronômetro litúrgico e diz, vamos pregar mesmo não sendo Quaresma. Vamos fazer missão popular mesmo não sendo Advento. Para servir de lição para nós. Segundo a razão pela qual ele acha que veio muitas pessoas, é porque, em geral, depois de ter suportado as fadigas dos sermões quaresmais, olha que expressão forte, né? Os cansaços, fadigas e os sermões quaresmais, muitas pessoas, nossos pecados são sua causa, têm mais inclinação para os divertimentos e prazeres deste mundo do que devoções desse gênero ou outras. Então ele dizia que é como se a catequese fosse apenas uma catequese penitencial. Você sofreu, pronto, já fiz a minha parte, agora eu posso, estou livre para pecar. Estou livre para sair e viver uma vida fora da vida eclesial, sacramental, porque eu já vivi aquela penitência toda. Eu vou fazer a minha Páscoa, eu vou fazer a minha ressurreição. Vê que duro. É um pouco que a gente pode ler dessa mensagem que Inácio traz. Então, acho que essa relação nos ajuda muito a entender essa segunda razão de por que deu muita gente. Porque as pessoas, depois disso, iam embora. Não tinha quem oferecesse, não tinha quem ficasse. Começou a oferecer, depois desses tempos, as pessoas afluíram. A sede de Deus que nós temos é relatada nesse momento a Isabel Rossé. Ela não mudou, viu? Essa sede não mudou. Ela continua dentro de nós e muito forte ainda. E nisso, então, ele diz, tendo quem pregue, vai ter quem ouça. E se pregamos com amor, volto para São Paulo, né? 1 Coríntios 13, o amor, não vamos ser como um sino que soa sem ninguém ouvir. Se a gente prega com amor, toca o coração do outro. Se a gente fala com a vida e testemunha com amor, toca a vida do outro com o nosso testemunho. E nisso, então, ele fala agora da terceira razão. Colocou essas duas, e a terceira razão, que ele considera de porque veio muita gente. A terceira, então, é porque nós não nos preocupávamos de modo nenhum em nos rodear de elegâncias e artifícios. Vou repetir. Não nos preocupávamos de modo nenhum em rodearmos de elegâncias e de artifícios, pois muitas experiências
pois muitas experiências nos tinham levado a pensar, apesar de tudo, que nosso Senhor, aqui vem uma outra máxima, né? Guardemos, que nosso Senhor, em sua bondade infinita e soberana, não nos esquece. Nosso Senhor não nos esquece. Vem outra máxima, e que concede seu auxílio e favor a outras pessoas através de nós. Vê que bonito? Nosso Senhor pode não dar diretamente auxílio e favor a outros, mas dá esse auxílio e favor através de nós. E aí ele fecha o pensamento. Que somos tão pouca coisa e contamos tão pouco. E Inácio coloca-se, né, nesse lugar de humildade, dizer, não é por mim. Eu trabalho, mas eu confio. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Mas no pouco que eu sou, eu confio, sabendo que tudo depende de Deus. E dessas máximas que a gente também já conhece nacianas podem ser retraduzidas ou relidas, né, em frases como essa. Ele diz que a terceira coisa é essa, é que depende de Deus. Depende de Deus, não depende da gente, né? Pensar, apesar de tudo, que nosso Senhor, em sua bondade infinita e soberana, não nos esquece. Continua o relato de Inácio e Isabel. E Inácio diz, então, nós nos apresentamos e como os dois oponentes que tinham sido convocados e citados, um deles teve, diante dos juízes, uma atitude em tudo contrária ao que dele se esperava. Aqui começa Inácio a narrar a Isabel José os julgamentos. Então eu faço uma pausa, passo a palavra a Mônica Mendes, que seguramente há algum comentário que pode ser colocado aqui. Eu estou sem grande oportunidade de ver os comentários, mas para isso, então, Mônica pode nos ajudar. Constância nos diz algo, Mônica. O que é? Sim, Constância diz que Inácio pregava com amor e entendeu que seus esforços não convenceriam ninguém, mas Deus opera conforme sua vontade. E sabe por que Constância está coberta pela razão quando acha desse modo sobre Inácio? Porque quem é que ia dar algo por um espanhol na Itália? Primeira coisa, um espanhol na Itália. Além de ser um espanhol na Itália, alguém que só falava italiano, só falava espanhol, como ele mesmo disse, e falava de exercícios espirituais que ninguém não era conhecedor disso, ou seja, tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para Santo Inácio ser um fracassado nessa missão dos exercícios. Algo tão novo, tão diferente a ponto de gerar perseguição, era justamente isso. Ele fazia porque ele confiava em Deus. Não eram as suas forças que faziam ele ir. É que ele confiava que ia dar certo. Mas então nos perguntemos, que força é essa que dentro de Inácio surgia para dizer, não é porque eu estou numa terra estranha, que eu não falo a língua, que vou dizer uma coisa toda nova que vai me impedir de dizê-lo. Eu estou tão convencido que é de Deus que eu não posso abandonar. Mas estão te perseguindo, Inácio. Ele não importa, vai vir com perseguição e tudo. Mas para cada perseguição, Inácio trata o nível da justiça. E agora a gente vai ver o modo como esses julgamentos que ele mesmo, como réu, foi atrás. Coisa inédita, para a gente também continuar rezando nós. Nós estamos sendo acusados, e muitas vezes, né, quando somos acusados de alguma coisa ruim, ou então quando de algum modo a gente é exposto, né, por algo que fazemos, qual é a nossa primeira reação? Querer calar, né, ou querer defender, no sentido de dizer, não foi isso que aconteceu. Inácio diz, vamos ver se foi isso sim, vamos ver se estamos fazendo alguma heresia. Porque se tiver, a gente muda. Mas eu quero que apresente quais são. Inácio vai até o fim, no nível da justiça do reino e da justiça humana. Ele busca os dois. Mônica? Irmão, a Cristina Moreno, ela quer saber o que seria essa elegância a que Inácio se refere. Perfeito. Estamos falando, né, de um tempo eclesial, de uma Roma e de uma cidade do Vaticano da Idade Média ainda, né? Então, é o finalzinho da Idade Média. Então, o que valia, e essa pergunta é bem interessante, obrigado por fazê-la, o que valia era muito mais a estética. Então, todos os brocados com que os cardeais, ou os núncios, ou os prelados, ou os sacerdotes se vestiam, né? Todas as roupas pomposas, o modo pomposo de falar,
de se portar, de se distanciar, era um pouco que... E por isso era tempo de reforma. Não esqueçamos, né? Estamos falando aqui em tempo de contra-reforma e reforma. Havia excessos na igreja. Esse é o modo como eu leio e posso dizê-lo com serenidade. Havia excessos humanos. Havia excessos materiais na igreja. E a igreja precisava se reespiritualizar. Então, essas elegâncias era isso, eram os pregadores que achavam que iam convencer pelo modo como estavam vestidos. Irmão, seu microfone está desligado. Inácio estava, então, preocupado, obrigado, não só para os simples e humildes, e aí é por isso que Inácio agia em simplicidade, porque já tinha muita gente agindo com pomposidade dentro da igreja. Já tinha muita situação de que as pessoas nem entendiam direito o que estava dizendo, que estavam pregando-se a ele. Mas o modo como esteticamente eles se apresentavam já mostrava que eram pessoas importantes, que deram um domínio de poder, né? Toda essa relação que a semiótica também pode trazer. E nisso, Inácio faz algo que é tão inédito que não teve outra ordem que fez, nem antes nem depois. Foi dizer, nós não aceitamos como carisma pessoal nosso, de companhia de Jesus, dignidades eclesiásticas. Nós não aceitamos, de nossa parte, nem buscamos ser bispo, ser cardeal, ou ter alguma dignidade eclesiástica, né? De ter títulos, de ter pomposidade, como está dizendo aqui. E Inácio agia contra. Lembra lá os exercícios, o agir contra? É muito isso. Ele agia contra tudo o que estava acontecendo, e por isso Inácio é um dos grandes reformadores da igreja. E reformou a partir de dentro. A reforma católica foi muito ajudada e foi muito vinculada, né, à companhia de Jesus. E aos primeiros companheiros que já no Concílio de Trento estavam lá colocando uma teologia renovada, que precisava acontecer, uma reespiritualização dos consagrados. E, claro, Inácio não estava só nisso, né? Teresa d'Ávila também estava reformando os mosteiros, né? Os carmelos todos estavam ali, Teresa d'Ávila fazendo reformas, porque estava muito relaxado o modo de viver religioso, o consagrado, né? Inclusive. Então, São João da Cruz, a mesma coisa. Inácio, a mesma coisa. E por isso também foram perseguidos muitas vezes. Então, nesse sentido, obrigado pela pergunta, que ela demonstra isso. Inácio busca o caminho dos simples, porque ele sabia que o caminho que estávamos percorrendo como jesuítas, naquela época e hoje, iria muitas vezes nos colocar em situação de destaque. E a gente poderia se deixar convencer e levar, e já não mais ser simples para falar às crianças. E a gente nunca abandonou a educação infantil. A gente nunca abandonou a educação básica, do contrário, né? Muitas vezes é confundido que a Companhia de Jesus, até mesmo no Brasil, só faz educação. E só faz educação básica para as crianças, para os adolescentes. Isso para mim é um ganho tão grande de perceber, nossa, quanto a gente conseguiu imprimir como Companhia de Jesus nas pessoas, que nunca vamos abandonar as crianças. Vamos sempre educar os jovens, educar as crianças, vamos estar junto deles da forma que seja. E nesse caso é através da escola. Isso me alegra tanto, porque, por exemplo, hoje no Brasil, nós somos 9 redes apostólicas da Companhia de Jesus. 9. Uma delas é a rede de educação básica. E muitas vezes parece que ela é a maior e é a mais volumosa, ou é a que dá mais frutos. Não necessariamente. Isso me alegra por isso, porque é uma confirmação de como os inacianos e os jesuítas estão vivendo o carisma de uma forma coerente e concreta, porque estamos educando as crianças, como Inácio fazia, como foi dito aqui, né? E vai ser dito um pouquinho mais à frente também. Quando junta as escolas, lá embaixo a gente vai ver que o Papa juntou as escolas de crianças e entregou para a companhia. Nunca abandonamos essa missão. Fácil não é, mas sim que é carismático, sim que é identitário nosso. Se abandonarmos a educação, vamos estar retirando da companhia a nossa fundação, as nossas fontes, que também assim começou, mas não só assim.
Se fosse dizer mesmo, né, aqui entre nós, se fosse mesmo dizer qual foi o primeiro apostolado da companhia, estamos vendo com essa carta de 38, que começou com 2. Exercícios universitários, atividades universitárias, dando aula e dando exercício espiritual. Eram esses 2. Não falava ainda de educação básica em crianças. Mas ir às crianças era justamente ir aos mais rudes, aos menos letrados e aqueles que não tinham nenhum status. Lembremos que, por exemplo, a invenção da infância foi depois disso. A criança não era entendida como criança. Ela era como que um pequeno adulto. Não tinha essa categoria infância, como temos hoje nos últimos séculos. Ela é uma construção didática que a companhia também, no nível de educação básica, ajudou muito a construir, colocando para eles uma categoria. Então, obrigado pela pergunta e pela provocação. Acho que tem muito disso que pode nos ajudar. E aí o diálogo vai se fortalecendo. Algo mais que a gente possa acrescentar nesse momento de diálogo, Mônica? Sim, a Rosa Alves, ela diz que Inácio acreditava na presença de Deus. Lidiana está dizendo aqui que a ousadia de Inácio em realizar essa missão em novos tempos nos inspiram a não desanimar diante dos desafios atuais. Precisamos confiar plenamente na infinita bondade de Deus. Perfeito. É um excelente resumo e uma consigna para levarmos juntos, Rosa, Lidiana e todos, seguramente. O texto continua, e Inácio diz que os demais, os quais tínhamos dado os nomes para serem chamados, tiveram tal medo que, nem querendo, nem se atrevendo a comparecer, provocaram uma interdição e nos forçaram a fazer prosseguir a causa diante de outros juízes. Vê você que curioso? Santo Inácio foi acusado. Os companheiros foram acusados, mas eles estavam sendo acusados de heresias. Estavam sendo acusados que aquilo que ele estava pregando ninguém conhecia. Aquele modo de fazer evangelização não podia ser normal. E o que para os outros era escândalo, para Inácio era virtude. Para os outros era um escândalo evangelizar daquele modo. Porque se evangelizou culturalmente, aquela parte de Itália principalmente, né? E aquela Idade Média e aquela Europa, foi ganhando tantas capas, que se perdeu muito da raiz do Evangelho. Se perdeu muito da simplicidade do Cristo. E nisso, então, Inácio reivindica como outro Francisco, vejam vocês, né? Como outro Francisco de Assis, reconstruindo a igreja. Francisco tinha vindo ali no ano 1100. Estamos falando de 400 anos depois, na mesma Itália de Francisco, São Francisco um pouco mais ao norte, né? Não era propriamente Roma, mas sim que esteve por Roma. Então, nisso, levar em consideração o modo como esse modo de Inácio fazer uma nova evangelização provocou muita perseguição. Mas quando Inácio jogava luz sobre esses perseguidores para que eles de fato dissessem que ele estava errado, todos desapareciam. E o curioso é justamente esse, né? Inácio era convicto tão fortemente de sua inocência que ele ia buscar os acusadores. Ele ia buscar quem perseguia. Não, continue dizendo da perseguição, continue falando sobre isso. Precisamos saber e quero chegar ao final, porque se eu estiver errado, eu preciso me corrigir. E aí, como não lembrar, gente, do exercício espiritual 22, né? 21, 22, correção fraterna, salvar a proposição do próximo. Inácio estava buscando isso, em outras palavras. Me permitam fazer essa conexão e leitura com os exercícios a partir de uma carta? Era justamente isso, ele dizia, você está dizendo, eu tenho que me corrigir, então vamos até o final. E aí as pessoas não estavam preparadas para esse Inácio, que dizia, eu quero saber em que eu estou errado. Era um nível de humildade tão grande, e aí temos que lembrar dos 3 graus de humildade, dos exercícios também, né? Eu tenho que dizer, não, se eu estou errado, eu quero ser corrigido, me diga em quê. Vê se também não lembra o Evangelho, né? Quando o soldado lá, do Sinédrio, né? Esbofeteia Jesus, quando ele faz uma pergunta, quando ele faz uma colocação ao sumo sacerdote daquele ano, né? E o soldado vai esbofeteia, achando que estava agradando o sumo sacerdote ao fazê-lo, mas estava desagradando a Deus. Jesus Cristo volta-se para o soldado, né? E diz, se eu disse algo mal, algo errado, me diga em que eu errei. Mas se eu disse tudo certo, por que você está me esbofeteando? Né? Por que você me bate? Aqui é muito próximo essa relação. É muito junta essa relação. Inácio diz,
Estou aqui pregando abertamente, estou dizendo todas as coisas a todos. Se eu estou errado, eu quero saber em quê, para poder eu acertar. E é esse nível de humildade, é esse nível de relação que também nós devemos ter. De saber em que estamos errando. Exame de consciência, né? Em que estamos errando? E como os outros podem nos ajudar a não errarmos mais. E é essa relação que a gente busca em trechos bonitos como esse da carta que estamos estudando. Inácio foi lá e disse, venham, me acusem, continuem acusando, mas na instância correta, né? E foi atrás de outros juízes para continuar. E o trecho da Isabel José continua. Como eram pessoas de boa fortuna, aí vai dizendo quanto tem de fortuna, etc., né? Disseram não. Suba um pouquinho, foi muito embaixo, talvez. O trechinho ainda estava um pouco mais em cima, Mônica B. Com 1.000 ducados de renda, com outros com 600, ou seja, não eram qualquer pessoa, né? A gente de grande poder. E ele diz, nesse poder material a mim tampouco importa, né? O que eu estou falando é sobre o espírito. E fizeram então tantas manobras junto aos cardeais e a outras tantas pessoas que fizeram gastar muito tempo na luta. Ou seja, eu também digo isso de quando em quando, né? Como Deus agiria conosco se dessemos menos trabalho a Ele? Se a gente desse menos trabalho a Deus, ia ser mais rápido a gente ser santo, a gente ser melhor, né? A gente ser mais humano. E esse trabalho que a gente dá a Deus era o trabalho que Inácio estava tendo com os outros que estavam atacando. Se não tivessem atacando a missão que Inácio estava fazendo, seguramente a exposição apostólica seria ainda muito maior. E nisso, então, Inácio vai indo para os finalmente. Finalmente, os que eram mais importantes foram chamados, vê que é todo nível de julgamento. Né? Isabel José não estava sabendo nada disso lá, e Inácio vai narrando esse pormenor de que a companhia não foi sempre elogiada. A missão que estavam fazendo não foi sempre compreendida. Foram acusados. E isso não é tão distinto do que acontece hoje também, muitas vezes. Aliás, como vocês também acompanharam, tivemos, por exemplo, um padre jesuíta indiano que foi preso. E lá na Índia ele foi acusado de atentar contra o governo. E qual era a acusação? Que ele estava perturbando a ordem e a lei. E por quê? Porque ele estava falando em favor das castas, em favor dos pobres, em favor daqueles que eram colocados como uma subclasse. Então também isso ainda hoje acontece na companhia, na vida religiosa, na igreja e com os cristãos. E ainda bem que isso acontece no sentido de que a gente continua vivo, incomodando uma realidade que não é o projeto de Deus, né? É um projeto mundano. Então que bom que a gente ainda continua provocando as pessoas a tomarem consciência. E aí o ser preso, o ser mártir, o falecer por essa causa da fé é algo que deve nos dar uma comunhão maior entre nós. E Inácio sofreu essa perseguição. E ele coloca então que os governadores disseram que havia escutado os nossos sermões, nossas lições, e que eles viram em nosso ensino e modo de vida tinha servido e a nos justificar inteiramente. Ver o que é que justifica é a ação. Eles foram lá e viram a experiência de Jesus, né? Onde mora, Senhor? Vinde e vede aonde eu moro. E então, quando foram ver a pregação de Inácio e dos companheiros, disseram, e aí me permita uma nova citação bíblica, Pôncio Pilatos conversando com Jesus Cristo. Quem tinha poder de julgar e quem estava sendo julgado. Não vejo nesse homem mal algum. Nada do que ele diz afeta nada. Tudo que ele está dizendo é bom. Não vejo nele nenhum mal. Ou seja, tudo nele é bom. E aqui esses juízes, né, que foram lá julgar a Inácio e os companheiros, disseram tudo que ele está dizendo a gente não vê. O que eles estão fazendo justifica eles inteiramente. Vamos ser justificados pelas nossas obras, né? Então, a graça de Deus, suprema, para a nossa salvação, e as obras que fazemos, iluminados por essa graça, para que a gente justifique ser filho de Deus, né? Justifique esse título de ser humano com as obras que fazemos, com o testemunho que damos. E ele disse, então, Inácio continua, é um pouquinho jurídico esse texto, mas daqui a pouco eu vou fazer uma amarração com a autobiografia. Embora o legado e o governador nos estimavam muito, quisessem que fizessem silêncio a respeito dessas pessoas,
Nós pedimos muitas vezes pensando ser de justiça. Olha o nível de justiça, hein? E a justiça é algo muito próprio da companhia de Jesus, a justiça do reino, que passa, claro, pelos limites humanos. E ele diz, olha, não falem nada não, são pessoas importantes, e erraram em fazer isso, e perseguiram vocês, mas não negam, Inácio foi até o fim, com a justiça do reino, e queria que declarasse por escrito que houvesse de bem ou de mal na nossa doutrina, para que o escândalo fosse tirado do meio do povo. Inácio que não queria era escandalizar os pequeninos. Inácio não queria era provocar escândalo dentro da igreja que ele estava reformando. E é claro que temos que pensar no modo como hoje a nossa igreja tem também os seus limites, falhas, humanamente falando, em nossos consagrados. No povo de Deus como um todo, mas em especial nos consagrados, que dedica a sua vida a fazer o reino acontecer 24 horas por dia, consagrando-se a isso e gastando suas energias plenamente com isso, mas caem e dão um contra-testemunho. Rezar por eles, rezar pelo íntimo desse humano que se aflora tanto a ponto de não resistir às tentações e pecar. E nisso, então, Inácio fala que o que a gente quer é não colocar escândalo no meio do povo. De novo, o evangelho. Ai daquele que escandalizaram desses pequeninos. Não escandalizemos os pequeninos, é o que ele está dizendo aqui. E Inácio justamente trabalhava com os menores dos menores, né? As crianças, os excluídos, pessoas prostituídas. Nunca podemos obter tal coisa deles, nem em nome de direito nem da justiça. Mas, a partir desse momento, o terror inspirado pela justiça, olha só, o terror inspirado pela justiça, fez que suas opiniões a nosso respeito, pelo menos em público, fossem diferentes dos de antes. E aí Inácio conseguiu sair dessa grande perseguição junto aos companheiros, para dizer, gente, não é fácil, mas se fosse fácil, não era para a gente. É nesse momento em que nossa fé é colocada, nossa esperança, nosso amor, justamente porque não é fácil. Mas se fosse fácil, não era para nós. Na sequência, então, Inácio continua narrando a Isabel. Pode subir um pouco agora, Mônica. Como não conseguimos que emitisse a sentença ou uma declaração que fosse, né? Ele foi falar com o Papa. Ele, então, foi se dirigir lá ao sumo pontífice. E o sumo pontífice, quando soube de Inácio, quando conversou com Inácio, né, tinha regressado de Nice, chegou em Roma, o pontífice foi agregando aquele grupo de companheiros para fazer pregação para ele mesmo, para o próprio Papa. Vejam vocês, né? Que curioso. Pode ir levantando, Mônica, por favor. A gente já está indo para a próxima página. Isto lá. Então, essa realidade nos é pertinente, porque quando Inácio coloca fomos ao Papa porque ninguém estava resolvendo a nossa causa e queremos que tudo fique registrado, que não fique só algo de boca. A gente está sofrendo perseguição desde Alcalá, depois em Salamanca, depois em Paris e agora em Roma. Então a perseguição foi uma constante na vida de Santo Inácio. E é bonito rezar isso na noite de hoje, enquanto noite inaciana. Isso é ir às fontes para beber do próprio poço, para que a gente não romantize uma realidade inaciana de que tudo foi sempre bom, fácil e santo. Não foi. Estamos vendo. Olha o tempo que Inácio gasta para falar a Isabel José de tudo que ele estava sendo perseguido, de tudo que estava acontecendo. E por isso, então, como digo a vocês, é bom conhecer esse Inácio perseguido naquilo que ele fazia. Perseguido por outros, e foi então até o Papa. E resumo desse trecho, para irmos continuando e terminando a nossa noite inaciana, falta aí uns 20 minutinhos apenas, imaginem vocês, que Inácio vai ao Papa dizer, estão nos acusando, e a gente quer saber se essa acusação vai à frente, ou se a gente pode continuar pregando. Ou se devemos pregar em liberdade e paz, finalmente, para evangelizar, como jesuítas que queremos ser. E nisso, então, o Papa diz, pregue então, faça pregações e deixe-me ouvir, deixe-me ver. Resultado, o Papa disse, vocês pregam tão bem, tão honesto e tão justo, vocês vão começar a pregar para mim. Vejam vocês, gente. Aqueles companheiros, Inácio, Salmeron, Bobadilha, começaram a pregar para o Papa. E é o que ele diz, ó, tendo o Papa voltado em Roma, falou em nosso favor diversas vezes, em público e diante da companhia, pois tínhamos o costume de ir disputar teologia na refeição de sua santidade a cada 15 dias.
É desse trecho que eu estou falando. Quinzenalmente estavam lá os companheiros em frente ao Papa, e enquanto o Papa fazia a refeição, ia ouvindo aquela pregação. Quando fala disputar teologia, é isso. É colocar matérias de fé para que fosse melhor entendido catequeticamente entre todos. Porque muita coisa ainda estava para ser revelada, por isso o Concílio de Trento, né? Para limpar um pouco todo esse pó que a igreja foi adquirindo, né? Todas essas camadas que a igreja foi adquirindo. E por isso Inácio e os companheiros foram chamados a fazer essa teologia, essa renovação pneumatológica, no sentido de ser do espírito. E nisso, então, um Inácio, olha que reviravolta Deus faz, hein? Um Inácio que estava sendo perseguido por cardeais, acaba sendo um pregador para o Papa. E é isso que a gente deve levar para a nossa vida, o nosso próprio poço. Se ficássemos tímidos, se ficássemos retraídos, se aceitássemos a acusação como se verdade fosse, nunca atingiríamos o auge do que Deus espera de nós. Nunca falaríamos com o Papa. Nunca chegaríamos às pessoas que podem nos ouvir e nos abençoar. E nunca chegaríamos, em outras palavras, a Deus mesmo, né? Se a gente achar que nossos pecados não são compatíveis com a misericórdia de Deus para superá-los, nunca vamos chegar até Deus. Então, levar essa lição na noite de hoje meio que coroa, né, esse nosso momento de dizer um Inácio que vai pedir ao Papa que julgue a sua causa com os companheiros que estavam ali, porque estavam sendo acusados de heresias e de um outro modo estranho de evangelizar. Sejamos estranhos como Inácio. Um modo estranho de evangelizar, diferente, tão inovador que ninguém reconhecia. E muitos gostavam, afluía muita gente, mas outros tantos diziam, isso vai me afetar no meu modo de ser. Eu não vou mais conseguir fazer do mesmo jeito, olhando o meu próprio amor, querer e interesse. Eu vou ter que mudar, e eu não quero mudar, então tenho que eliminar na raiz. E aí eu acuso quem está evangelizando de um modo diferente. Isso eu falo do tempo de Jesus Cristo, por isso ele foi acusado, né, por pregar uma outra doutrina, estranha ao judaísmo, de que Deus era Pai, de que ele era Filho de Deus. Leva para o tempo de Inácio e dos grandes santos, né? Não é só sobre Inácio, é por todos aqueles que deixaram tocar profunda e intimamente em um grau tão íntimo que claramente era a vida de santidade. Então, outros como Inácio, para que a gente não veja que parece que o céu só tem Inácio, né? Não, mas estamos focando nele porque é a fonte que estamos bebendo agora como inacianos. Mas ela não é exclusiva, né? Ela é meritória, mas não é exclusiva. Então, nisso, essa relação possível, que o Papa acaba chamando eles e eles ganham notoriedade entre todos. Mônica Mendes? Tem uma perguntinha que ficou antes, mas que serve bem para esse momento. Inácio foi o grande reformador da igreja naqueles tempos? Sim e não. Porque Inácio não estava só, ele tinha os companheiros. Pedro Fabro era um grande teólogo. Inácio mesmo diz que Pedro Fabro era o melhor que dava os exercícios. Veja você, né, a pessoa que criou os exercícios espirituais naquele método, disse, o padre Fabro é o que melhor dá os exercícios, entre todos. E aí ele se incluiu também, né? Então tinha Pedro Fabro, tinha Pedro Canísio, que era também um grande teólogo que fez um catecismo lá na Alemanha. Então outros jesuítas, o próprio Laínez, que era um dos primeiros companheiros, foram chamados ao Concílio de Trento, que foi justamente, né, o início da Reforma Católica. O início institucional, né? O início de movimento de uma reforma católica ou de uma contra-reforma, dependendo do olhar que se tenha da história. Prefiro que você considerar como uma reforma católica, porque fomos reformando, né? Fomos transformando. E chegamos ao que chegamos hoje, graças a Deus, né? Que tem temas tão pacíficos entre nós, como deve ser o Evangelho, a simplicidade de Jesus e viver essa vida desse modo. Então, nesse sentido, sim, que Inácio foi um dos grandes que se envolveu naquele tempo. E os grandes nomes que surgem, né, são justamente, por exemplo, nomes espanhóis. Teresa d'Ávila, como mencionei, né, foi uma reformadora da igreja, dentro da vida consagrada. São João da Cruz, também espanhol. Santo Inácio, né, basco, espanhol. Então teve esse movimento. E outros tantos também, né, o próprio Cura d'Ars, tem outros. Mas Santo Inácio ajudou e muito, e estava no centro de tudo,
Porque nesse tempo Inácio não estava em Manresa. Nesse tempo Inácio não estava em Jerusalém, em Loyola, em Alcalá, não estava em Monserrate, não estava em Pamplona, Inácio estava em Roma. E era em Roma que estava acontecendo esse turbilhão de coisas, e ele não se furtou a estar lá, onde a história estava acontecendo, onde as decisões eclesiais iriam afetar o mundo inteiro, porque não esqueçamos, 1540, Xavier não está mais nem na Europa, já está lá no Japão. Imagine, para nós hoje, ir ao Japão é uma coisa do outro mundo. A gente não imagina chegar lá no Japão, o outro lado do mundo, um desconhecido Oriente, distante, Extremo Oriente, e Xavier já estava lá. Já estava lá. Então, nesse sentido, é perceber que verve dessas pessoas que se consagraram inacianos para nos falar. Gente, se isso é ser inaciano, a gente tem que dar um gás, viu? Se isso é ser inaciano, a gente tem que crescer um pouquinho, né? Para ser inaciano nesse modelo, com esses dons, a gente consegue, porque a graça de Deus tudo pode. Mas a graça supõe a natureza, então desejemos mais, né? Testemunhemos mais, animemos-nos mais. É tempo disso, é tempo disso. Não se deixar abalar. A realidade pede que sejamos fortes, como aqueles primeiros companheiros. Mônica. O Edielson está dizendo aqui que a sabedoria de Inácio e de seus companheiros que obtiveram em suas pregações e em suas práticas faz com que a igreja perceba a importância de levar a palavra de Deus para fora, para as comunidades. Nossa, não podia ser melhor dito, viu, Edielson? Sabe por quê? Porque a gente acabou de sair do mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, e a igreja é tão sábia que coloca depois do mês da Bíblia o mês missionário. Hoje é outubro. Ontem era o mês da Bíblia. Ontem era o dia, inclusive, São Jerônimo, 30 de setembro. Hoje já estamos no 1º de outubro, e veja que bonito fazer essa ligação, né? De leitura espiritual para nós. E a gente, ao saber da palavra de Deus, vai em missão, vivê-la para os demais em testemunho. E que bonito que você trouxe isso, porque é pura verdade. E aí eu ligo com a nossa questão temporal e eclesial. O tempo em que a igreja celebra a Sagrada Liturgia, em que celebra a Sagrada Escritura, e deixa a Sagrada Escritura diz, não fiquem para vocês, vão em missão. Hoje é dia de Santa Teresinha, não saiu do Carmelo, mas é padroeira das missões. Assim como São Francisco Xavier, que rodou o mundo e foi lá para o Japão e quase chegou na China, e é padroeiro das missões. Dois são os padroeiros das missões, né? Das missões evangelizadoras. A missão adigente, chamada, ou seja, a missão a todos os povos, ninguém escapa de nosso desejo de evangelizar. Ninguém. De nosso amor por levar o Cristo na nossa vida, no cotidiano. E aí, então, que bonito você poder me possibilitar fazer essa ligação entre setembro e outubro, entre a Bíblia e a missionaridade, igreja em saída, discípulos missionários. Tudo isso já está no nosso DNA, como cristãos. Perfeito. Continuando, temos então Inácio concluindo essa parte, que é a relação das perseguições sofridas, das acusações e dos julgamentos. E aí ele vai dizendo, ó, o vigário-geral legado de Veneza moveu um processo contra mim. Depois dos começos de nossa pregação lá em Veneza, o doutor Uri, que também me processara em Paris. O bispo de Vicenza, cuja diocese, pouco tempo antes, 3 ou 4 de nós pregávamos. Então, vê, onde Inácio pregava e os companheiros pregavam, 3 ou 4 de nós pregavam, todos eles iam acusando. Porque era algo muito novo, e não conheciam a Inácio, não conheciam aquele modo. E a primeira reação, atacar. Teremos que ter cuidado ao atacar aquilo que pode ser, inclusive, de Deus. Não atacar, deixa, ouve, vê, dialoga. Não ataca. Estamos em um mundo, em uma realidade brasileira também, me permitam, muito belicosa, muito atacante. A gente já não serena no espírito e parece que tudo é uma razão para violência, para perder a paz. Então, ouçamos de que, olha, onde andar estão sendo atacados, mas não perderam a paz de espírito. Assim, todos deram testemunho a nosso respeito. As cidades de Siena, de Bolonha, de Ferrara, também enviaram testemunhos autenticados. Pode baixar. E são esses testemunhos autenticados que validaram dizer, não, estão dizendo isso dele, mas é mentira.
Estou dizendo isso dos companheiros, mas não é verdade. Eles não praticaram isso aqui. Aí quem estava acusando acabou sendo acusado, porque era falso o testemunho que estavam dando. E ele termina, então, pode baixar, Mônica, Beatriz. Para mim ainda está chegando o baixar, perfeito. E então ele vai colocando como isso se deu. Né? Esse parágrafo é também uma narrativa, e veja que Inácio está sendo tão claro, né? Uma relação histórica do que aconteceu naquele ano que ele passou em Roma, mas tem coisa ainda, ó, de Ferrara, de Bolonha, né? De tantos outros lugares. E ele tudo isso está contando a uma amiga, não esqueçamos, né? É uma conversa de um amigo a outro amigo. Ele está dizendo tudo isso a Isabel Rosé, que não sabia. Imagine Isabel Rosé lendo isso e ficando espantada, né? Nossa, mas quanto está sofrendo o meu amigo? Nossa, mas eu nem imaginava que ele tinha passado por tudo isso. E olha por quanta coisa Inácio passou, né? E está narrando para uma amiga. De outro modo, a gente não saberia, viu? De outro modo, a gente não saberia o que achar de Inácio de sua própria perseguição, né? A perseguição sofrida por ele e pelos companheiros. Essa carta nos ajuda nisso. A ver como Inácio narra o modo como foi perseguido e que matéria ele utilizou. E então ele coloca, outros têm estado ocupados, aí já é questão missionária de novo, né? Outros têm estado ocupados nas confissões e nos exercícios espirituais. Agora, tendo sido dado sentença, esperamos poder fazer mais pelos sermões e pelos ensinamentos das crianças. Vê que as crianças voltam como preocupação dele, queremos fazer mais. Olha o Magis Inaciano aí, né? Queremos fazer mais. E agora que a sentença está dada, estamos livres de perseguições, pelo menos das grandes perseguições, podemos trabalhar. Aí ele, não me estendo em pormenores para não me alongar demais. Veja só se não tem um quê aí, né? Depois de todas essas longas páginas, Inácio está dizendo, não vou dizer mais coisa para não me estender, como se eu já não tivesse sido extenso o suficiente. Sabe o que a gente pode ler disso, gente? Um desejo dele querer se comunicar mais a Isabel Rosé, e disse, não, o que eu disse está bom, mas eu queria dizer mais, mas vou me controlar. Sabe por quê? Porque ele é um homem de afeto ordenado. Se ele se estendesse mais, o afeto se desordenaria. E dizia, estou gastando muito tempo com Isabel, vou gastar também com os demais. Estou escrevendo muito longo a Isabel, então eu paro por aqui, para ordenar o afeto, porque desejo a gente tem, né? Vontade a gente tem de continuar a conversa boa, um papo bom, uma relação boa. Ele diz, calma, outras pessoas precisam de mim. E aí ele vai até elas e vai acabando a carta. E é um acabar não acabar, porque essa carta tem um bilhetinho no final. Vejam só, tem um acréscimo aí no final. Aí, visto que já estáis informada do estado de nossos assuntos, eu vos peço. Passou demais. Sobe um pouquinho. A gente vê o que Inácio pede. Isso. Obrigado. Deixa eu me ressituar. Eu vos peço, pelo amor e respeito de Deus nosso Senhor, que rezeis para que sejamos muito pacientes. Eu vou terminando um pouquinho por aqui, para não ler o trecho todo, não é o que faz falta, né? É o muito saber. Quantas lições já ouvimos essa noite, né? E quantas coisas já aclaramos sobre Inácio essa noite, para mim já seria suficiente, e nada, já estamos passando a nossa 1h30, faltam 6 minutinhos para terminar, para fecharmos de fato às 9h30, como é o nosso combinado nessas belas noites inacianas. Vejam vocês que ele diz, olha, reza para que sejamos muito pacientes. Por quê? Porque tudo ao redor estava indicando para eles não serem pacientes, para eles sofrerem a impaciência, né? Ele diz, reza para a gente ser paciente porque é de tirar a paciência, viu? E paz e paciência, né? São prima e irmãs. É de tirar a paciência. Vê você, um santo ficando impaciente, repetindo para dizer, reze para... Inácio, você quer que eu reze que intenção para você? Ele nem pestaneja. Reze para a gente ser paciente. Que estamos precisando de paciência. Com as pessoas, conosco mesmo, com a realidade. Porque haja acusação. Estamos sendo pacientes. Isso é bonito, né? Inácio sabe o que precisa e pede. Reze para que sejamos muito pacientes, no desejo de que Deus queira realizar em nós o que mais for de sua glória e louvor. Vê que a linguagem é dos exercícios, né? A glória e louvor de Deus, o que mais for, o magis, né? Volta, é uma linguagem dos exercícios em forma de carta, porque Inácio é um só. E que bom que estamos conhecendo o Inácio das cartas, que não é distinto do Inácio dos exercícios, e a prova está aí. Queremos fazer isso para o louvor e glória de Deus nosso Senhor, para mais, o que mais for de sua glória. Vamos lá no finalzinho, nesses 5 minutinhos, a gente também cede a palavra a algum comentário que ainda exista, mas eu queria terminar falando do pós-carta. Vem lá para o finalzinho do texto.
Vocês receberam esse arquivo, né? Todo mundo tem ele também. É um arquivo em PDF, estão as cartas escaneadas. E lá no finalzinho, pode baixar total. Porque já sabemos que é de Roma, que é de 38, pode baixar total. É o último texto. Esse aí. Inácio termina a carta e antes de entregar, ele dá uma última notícia. Enquanto eu escrevi essa carta, lembra que eu falava do tempo, né? Inácio não escreveu de sentar uma única vez e fazer um texto corrido. Ele foi escrevendo, demorou dias, talvez até semanas para escrever essa carta, porque é muito pormenorizada, né? Ele vai buscando da memória. Só vou fazer um parêntese, se vocês me permitem. Inácio tinha resistência de falar de si. Muita. Ele não fez a autobiografia. Ele narrava para o padre Câmara coisas de sua vida, o padre Câmara ouvia e escrevia. Então, quem escreveu mesmo foi o padre Câmara, mas era narrando fielmente tudo o que ouviu de Inácio. Mas Inácio mesmo não gostava de falar de si. Só se encontraram 3 vezes. Imagina, aquele livrinho que a gente tem da autobiografia, que vai se tornar um dia matéria, né? Da nosso projeto Noites Inacianas, em algum semestre aí na frente, porque é fonte inaciana. 3 encontros de Inácio com o padre Câmara, ali depois da refeição, eles iam caminhando no jardim em Roma, e Inácio ia falando de sua vida, padre Câmara ia registrando. E depois sentava para escrever. E assim saiu a autobiografia. Inácio não gostava de falar de si, mas vê o quanto ele fala de si aqui, né? Porque está falando de um amigo a outro, né? E olha que bonito a gente poder ter acesso, né? A esse Inácio que fala de si, e pede paciência, e pede justiça. E aqui ele diz, ó, enquanto eu escrevi esta carta, o Papa determinou ao governador que transmitisse à cidade inteira a ordem de agrupar as escolas de crianças para que nós as instruamos na doutrina cristã, como tínhamos anteriormente começado. Vê a primeira missão que o Papa deu à companhia? Aqui está posta, não está em nenhum outro canto, só está aqui. Hein? Primeira missão que o Papa deu à companhia, disse ao governador da cidade, junte tudo que é escola de criança e entregue para os jesuítas. Entregue a esse homem, Inácio. Ele já tinha começado e está fazendo bem, a doutrina cristã vai ser dada por ele para as crianças. E nisso, então, o nosso apostolado com os menores, com os vulneráveis, com os sensíveis, começa. Começamos na universidade, demos exercícios. Essa carta mostra isso. Mas também agora estamos oficialmente enviados pelo Papa para, agrupando as escolas das crianças, a gente instruir as crianças na doutrina cristã. Dar catequese, dar evangelização e dar instrução escolar também. Então aqui começa essa grande base que a gente hoje conhece, né? Dos colégios, que muitas vezes, muito seguramente, muitos de vocês têm colégios da companhia nos estados e cidades em que vocês estão. A maioria de Teresina tem a grande alegria de ter 3 colégios nossos, né, na cidade. Então olha de onde vem. O Papa nos entregou e nunca tirou. E a gente também, a ele não tirar, nunca vamos abandonar. E por isso evangelizamos e por isso educamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Mônica Mendes, ainda algum comentário possível para essa noite de hoje, para irmos? Sim, tem um comentário aqui em que a Lidiana diz: a verdade e a justiça é libertadora, ide e anunciai, essa é a nossa missão. Edielson também diz: a paciência e a confiança em Deus são virtudes que nos conduzem para uma vida melhor. E tem aqui uma oração em que de dar e nos prepararmos para a encarnação com o advento. Perfeito, perfeito. Ligar com a vida. O advento está chegando, né? Daqui a pouco vem o Cristo Rei, finalzinho de novembro, né? O último tempo comum, ainda estamos, está vindo o advento para ver o Natal. Sim, daqui a pouco termina 2021 e começa um novo ciclo. Gratidão a vocês por ficarmos tão integrados, né? É um grupo constante que vai permanecendo aqui conosco nessa 6ª edição já de Noites Inacianas. Mês que vem tem de novo, nova carta, mesmo método, se inscrevam, chamem outros. Esse link vai, como está sendo gravado, lá para o nosso canal do YouTube. Então, levem outras pessoas, voltem a alguma dimensão que foi dita aqui, porque é textorante.
É texto meditativo, é texto que nos ajuda. E essa carta de Inácio Isabel José fez com que a gente entendesse um pouco mais a missão da companhia, o apostolado da companhia e o apostolado nosso inaciano. Catequese, sacramentos, confissão, pregação, educação e exercícios espirituais. Olha de onde veio. Não perdemos o fôlego. 481 anos depois, estamos nós aqui ainda falando disso, porque ainda tem o que falar, ainda tem o que viver. E viva a Deus por isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gratidão a todos vocês, fiquemos bem.